Olá pessoal, hoje a nossa aula é no livro de gramática, certo? E nós vamos falar sobre os pronomes, tá bom? Os pronomes demonstrativos, pronomes possessivos e pronomes indefinidos. Eles estão na página 92 do livro de vocês e vocês vão responder a página 93 e 94, tá certo? Então, vamos começar com os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos, eles servem para indicar a posição do ser ou dos seres em relação ao falante e ao ouvinte, certo? Então, você pode ver aí um exemplo que o menino está dizendo aí, ó. Este sapato é confortável, perto de quem fala. Ele também pode dizer, este sapato é confortável, perto de quem ouve. E ele pode dizer também, aquele sapato é confortável. Então, o sapato está longe de quem está falando e de quem está ouvindo, é como vocês podem ver aí, né? Então, o pronome demonstrativo é quando você fala demonstrando alguma coisa, independente dele estar perto, dele estar longe ou dele estar mais ou menos perto, tá certo? E nós vamos agora para o pronome possessivo. Os pronomes possessivos, gente, é quando ele tem a ver com algo que é meu, quando as palavras elas servem para indicar uma posse, que alguma coisa pertence a alguém, aí a gente chama de pronome possessivo, como você pode ver aí na frase, né? Meu carro é vermelho, está dizendo que é meu. Seu carro é vermelho, está dizendo que é de alguém. Nosso carro é vermelho, certo? E você vai ver aí alguns pronomes possessivos no singular e no plural, né? Na primeira, na segunda e na terceira pessoa. Na primeira pessoa, meu ou meus, minhas ou minhas. E no plural é nossos ou nossas. Na segunda pessoa é teu ou teus, tua ou tuas. E no plural vai ser vossos ou vossas. Também, gente, vamos falar dos pronomes do indefinido, né? Os pronomes indefinidos, eles dão uma ideia vaga ou indicam quantidade indeterminada, referindo-se sempre à terceira pessoa do discurso, né? E aí, gente, você pode ver aí a menina, né? Então, ela tá dizendo, ó, vou procurar alguns livros. Então, ela dá uma ideia, esse alguns, ele se refere, né? Ele não diz quantos são a quantidade de livro. Então, é por isso que é um pronome indefinido. E aí você vai ver aí, ó, alguns exemplos de pronomes indefinidos. Nenhum, nenhumas, todo, toda ou todos, todas, alguém, alguns, algo, vários, várias, tanto, mais, menos. Então, tudo isso aí, gente, são pronomes indefinidos, porque ele não define o que está falando, certo? Então, ele sempre deixa aquela dúvida, ele não diz o que é. E agora nós vamos para a nossa atividade de português, que vai ser no livro de português, né, gente? Que está na página 127, e a partir da 127 nós vamos estudar dois assuntos. Primeiro, nós vamos estudar a interpretação, né, de um cartaz que você vai ver, e depois a gente vai falar de um outro assunto, tá bom? Então, fique ligado, pega o livro para acompanhar tudo, tá bom? Na página 27 do livro de vocês, como eu falei, tem aí um cartaz, né? Onde tem aí informações sobre como se fosse uma agência de emprego, certo? Então, esse cartaz aí, gente, tem algumas letras que não dá para ler por causa da foto, mas no seu livro vai dar para você ler bem direitinho, tá bom? Então, no cartaz também é como se fosse um texto, né? Tem várias escritas aí. Também tem um vocabulário. Por quê? Porque no cartaz também tem palavras que possivelmente você não saiba o significado. Então, você vai olhar aí, né, o que significa cada uma dessas palavras, agência, né, conteudista, digitais, estágio, redator. Então,
Através dessas coisas, desse cartaz e desse vocabulário, você vai responder as atividades que está na página 128 e 129. Também, gente, a gente vai estar estudando sobre advérbios e locuções adverbiais. Então, observe aí um trecho de um poema que é Alma Minha Gentil, né? Ele é de Luís de Camões, e esse trecho diz assim, ó: Alma minha gentil, que te partiste tão cedo dessa vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e viva eu cá na terra sempre triste. Olha só, cada palavra destacada no texto acima, gente, ele exprime uma condição, que pode ser de tempo, lugar, intensidade ou de modo. As palavras que manifestam essas circunstâncias, elas são chamadas de advérbio e modificam os verbos, que aí vem os adjetivos ou um outro advérbio. Então, você vai ver essa imagem aí que não está muito boa da gente enxergar, mas você pode acompanhar no seu livro, na página 130. Nós podemos ver aí algumas circunstâncias e alguns advérbios. Por exemplo, a circunstância de tempo. Então, o advérbio seria logo, ontem, hoje, amanhã, agora, já, sempre, nunca, frequentemente, antes e depois. Aí nós temos também o advérbio de modo, que quer dizer bem, mal, assim, depressa, calmante, suavemente, alegremente. Também tem lugar, que é aqui, ali, aí, cá, lá, acolá, atrás. Tem intensidade, que é muito, pouco, bastante, mais, menos. Temos o de negação, não, jamais, nunca, tão pouco. Afirmação, que quer dizer sim, de veras, certamente, realmente. E de dúvida, talvez, acaso, de certo, porventura. Então, aí você vai ter as circunstâncias e os advérbios. Também nós temos as locuções adverbiais, que são duas ou mais palavras que juntas têm o valor de advérbio. Aí você vai ver o exemplo, ó. Sem dúvida, chegaremos cedo. Os empresários saíram às pressas. Chegaremos com calma à festa. Então, aí, gente, são locuções adverbiais. São duas palavras que juntas, ela tem um valor de um advérbio. No caso do sem dúvida, às pressas e com calma. E também, gente, tem algumas outras formas de advérbios, tipo de manhã, acima de, às vezes, com atenção, de jeito nenhum, com certeza, de repente, de maneira alguma. Então, isso tudo são formas de locução adverbial, quando a gente junta duas palavras para dar sentido, a alguma frase ou a algum texto. E agora vem aí um lembrete para vocês de que a situação de uso determinará a classificação da locução adverbial. A forma como você está usando é que vai definir se você precisa fazer uma locução adverbial ou não, tá certo? Essa foi a nossa aula, eu espero que vocês tenham entendido. Tudo está no livro de vocês a partir da página 130, tá bom? Faça atividade bem bonita. Um beijo e até a próxima.